Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Sejam todos bem-vindos, estamos no ar com mais uma edição aqui do Resistência Podcast, esse podcast que é muito legal para você que pratica o endurance, né? Para você que gosta de triatlon, corrida, pedal, enfim, para você que é profissional da área. Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal falando exatamente de conhecimento, falando de educação, que é algo sensacional e muito importante. Bom, a gente começa apresentando o apresentador desse programa, o Sandro Rodrigues. Sandro, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Resistência Podcast. Bom, Anderson, muito obrigado, cara. Cada vez que você vem participar, além de escutar sua voz todos os dias, todos os episódios do lançamento, sua voz de veludo aí, quando você vem a brilhantar com a sua expertise, com o seu talento, com o seu profissionalismo e com a sua alma generosa também, é uma grande satisfação para mim, tá bom? Satisfação é nossa, é minha também, não tenha dúvida nenhuma. E nós estamos aqui com o Henrique Batista, que ele é diretor do Instituto Valorize. A gente vai falar um pouco exatamente sobre educação nesse podcast aqui de hoje do Resistência. Henrique, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Resistência Podcast. Queria que você desse o seu olá aqui para todos os nossos ouvintes. Fala, pessoal. Olá, Anderson. Obrigado aí pela apresentação. Fala, meu amigo Sandro, meu parceiro. É um prazer para a gente, para o Valorize, né? Eu representando aqui, mas estar batendo um papo com vocês, falando um pouco de educação, falando de endurance. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo e estou aqui à disposição de vocês. O Henrique Batista, ele é diretor do Instituto Valorize, né? E o Sandro Rodrigues, além de tudo aquilo que a gente já falou em outras oportunidades aqui, em outras edições do podcast, né? Professor, enfim, tudo que a gente já falou aqui, ele também é o coordenador nacional da pós-graduação em Endurance do Instituto, né? E a gente vai bater um papo exatamente sobre isso, porque além de ser um profissional, você passar para frente a educação e todo o conhecimento é um dom de se valorizar e muito, né? E é isso que a gente vai estar passando para você que nos acompanha, para você que nos ouve neste momento aí na sua plataforma de podcast preferido. Vou começar perguntando para o Henrique, como é que surgiu a ideia do Instituto Valorize, Henrique? Ah, maravilha, Anderson. Essa tem uma história que eu gosto de contar sempre sobre o Instituto, sobre como começou, porque ela tem muito a ver com a educação do Brasil, né? Eu morei fora um tempo e eu acompanhei muita educação fora do Brasil, como funcionava, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde eu morei. E eu via que eles tinham uma forma de lidar com especializações diferente do Brasil, né? Tanto a graduação quanto a especialização era muito diferente. E como eu fui atleta durante muitos anos, eu tive muito convívio com esses profissionais. Eu vim da educação física, né? Hoje eu fiz nutrição também agora, mas eu tinha um convívio muito grande com os preparadores físicos e entendia bastante ali o que eles buscavam. E eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, e montar um instituto de educação, e nessa de montar um instituto a gente ah, tentou levar para os nossos alunos, tentou propor um modelo de negócio que fosse bem disruptivo, né? Que fosse bem diferente do que acontecia no mercado. E a gente sempre ouvia muito questionamento a respeito da aplicabilidade, né, sobre como os alunos poderiam aplicar o conhecimento deles. Nós tínhamos uma educação no Brasil, que ela era muito fomentada, assim, visando o papel. O papel que eu digo é o certificado no final, né? Tinha aquela história, você para ganhar um X de salário, você precisa ser graduado. Para ganhar 2x, você precisa ser pós-graduado. Só que ninguém botava na ponta do lápis sobre o conhecimento, né? Será que o conhecimento vale menos do que o papel no final do curso? Será que se eu apresentar o meu conhecimento ou apresentar o papel, como que eu chego num salário melhor, num rendimento melhor? Então a gente, na época de criar o Instituto de Educação, a gente pensou muito nisso. Nós iríamos disputar com as maiores instituições do Brasil, mas a gente tinha que trazer algo que fosse diferente deles, né? Nós disputamos aí com grandes conglomerados de educação do Brasil e do mundo,
E a ideia foi que levássemos algo bem diferente deles. Foi quando nós focamos muito na aplicabilidade prática sobre aquilo que os alunos aprendiam. Então, nós levamos um modelo de negócio, um modelo de ensino bem diferente. Propomos para os alunos que eles mesclassem bastante aulas teóricas e práticas. E aí, lá em 2017, nós lançamos a primeira turma, foi até na cidade de Natal. E de lá para cá foram mais de 150 turmas, mais de 7.000 alunos, sempre visando bastante essa ideia de aplicar tudo aquilo que eles aprendiam e de ser diferente das demais instituições. Entendi. Bom, pensando um pouco nisso, né? O Instituto Valorize hoje, ele é focado mais em que tem uma área específica em qual ele é mais focado, ou ele é aberto para diversas áreas da educação? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, daqui a pouco a gente vai entrar, para você que está nos acompanhando também, na questão do Endurance, aí nós vamos trazer o professor Sandro Rodrigues, que é o nosso grande mestre aqui, para falar um pouquinho para a gente a respeito disso também. Nós trabalhamos na área da saúde, tá, Anderson? Principalmente com educação física, nutrição e fisioterapia. E hoje o Valorize ele é líder de mercado em pós-graduação na área de educação física. Então pode-se dizer que nosso principal público são os profissionais, os treinadores aí que procuram dentro de uma instituição virarem treinadores de fato. Então o nosso principal público é o profissional de educação física. Deixa eu ligar o microfone aqui, perfeito. Bom, aí nós vamos entrar um pouquinho agora, para quem está nos acompanhando. E se nós temos o professor Sandro Rodrigues no meio, sem puxa-saquismo aqui, mas eu sou um grande fã do Sandro, ele sabe disso, que é um profissional de muita competência, de muita capacidade, que eu tenho a oportunidade de ser aluno dele, inclusive. O Sandro Rodrigues, ele coordena essa parte de endurance. E aí eu queria que você falasse um pouco, viu, Sandro, a respeito disso. De repente, quem está nos acompanhando neste momento e se interessa em se aprofundar um pouco mais nessa área, gostaria que você falasse um pouco para a gente disso. Muito legal, Anderson. Então, assim, é uma satisfação estar com o Henrique aqui também, cara, porque assim, a gente se uniu por um amigo em comum e eu caí no Instituto Valorize para trabalhar com a pós-graduação em biomecânica, o módulo de biomecânica da corrida, dos saltos, da marcha e do calçado é comigo, né? Assim, houve uma empatia muito grande comigo e com o Henrique, né? Não só profissional como pessoal. Então, eu estou há quase 3 anos, eu acho, 2 anos e alguma coisinha com o Henrique, e essa pós em biomecânica é um sucesso no Brasil todo, né? E assim, os nossos laços também afetivos, além dos profissionais, foram se agregando, né? E tinha muita similaridade na maneira de pensar, de agir, né? Tanto em respeito ao que a gente pensa do negócio, mas o que a gente tem como conceito de ética, de caráter, do bigode da gente valer mais do que tudo, da palavra, né? Então, o Instituto Valorize sempre foi ímpar e íntegro demais comigo, e é um lugar que eu me sinto à vontade, eu faço questão de dividir isso para os alunos. E aí, cara, não podia ter melhor ocasião para esse sonho se materializar em realidade, né? Vocês sabem, você sabe, como meu aluno da prática de triatlon, o Anderson vai estrear no meio Ironman agora essa semana, ele está um pouquinho nervoso, mas é um baita atleta, e assim, a oportunidade de ter no Instituto Valorize e ser um marco para o país, a história, o quanto eu sou apaixonado pelo endurance, pelo triatlon, pela corrida, e também o quanto eu sou apaixonado, como você falou, pela docência, né? Então, quando eu fui traçar o meu perfil comportamental como empresa, aí o meu perfil comportamental, que eu tenho duas grandes paixões, ensinar e aprender, né? Então, eu não sei se eu gosto mais de estar à frente da sala ou se estar sentado na sala. Haja visto que eu tenho duas faculdades, mestrado e doutorado na Unicamp, medicina, fisioterapia, educação física. Então, assim, essa pós-graduação acho que veio me preencher completamente para lançar um curso que eu queria ter feito, que é o que eu amo fazer, e que eu posso estar ali como aluno também, como ouvinte, porque tem os maiores profissionais do país lá envolvidos, nós conseguimos arrebanhar toda essa turma, e também dar a oportunidade dos alunos terem esse contato e aprenderem e transformar, como o Henrique falou, teoria em prática. Eu acho que, resumidamente, é isso. A gente vai voltar nesse assunto ainda, mas eu queria falar com o Henrique o seguinte: bom, é pioneiro, o Instituto Valorize é pioneiro, né, nessa área.
E se destacar no mercado não é para qualquer um, né? Não é fácil. Aí o Sandro acabou de falar dos principais profissionais envolvidos, né, no ensino. Eu queria que você falasse um pouquinho da proposta realmente do Valorize, a proposta que vocês trouxeram para esse mercado de pós-graduação. Anderson, em primeiro lugar, assim, aqui no Valorize a gente sempre preza muito por pessoas, né? Eu acho que o foco principal ele sempre tem que ser por pessoas. E eu acho que a gente acertou muito, e também não é puxando o saco, mas acertamos muito, tanto no Sandro como professor, como coordenador. Ah, falando exclusivamente da pós de Endurance, o Sandro ele trouxe uma proposta para a gente que logo a gente visualizou que tinha muito amor e muita vontade por aquilo, né? Foi o que ele falou. Ele falou, cara, eu juntei os professores e os módulos que eu queria ter feito uma pós-graduação um dia dessa forma. Então, quando a gente recebeu essa proposta do Sandro, nós ficamos muito felizes porque a área de endurance, ela é uma área um pouco desassistida, vamos dizer assim. Nós temos muitos praticantes no Brasil, muita gente que pratica. Nós estamos falando com você agora, um praticante, então tem desde o amador até o profissional, tem muita gente praticando e pouca gente treinando. Então, quando nós pegamos essa ideia junto com o Sandro ali e trouxemos, nós vimos ali o tanto de amor que ele estava botando naquilo, o tanto de conhecimento que ele tinha na área, e juntando o tanto de profissional de nome e principalmente de prática, né? Aquela galera que bota de fato a mão na massa, nós sabíamos que isso ia dar muito certo. Então, a metodologia, a ideia sempre nas nossas pós-graduações é aliar uma boa pessoa, que no caso foi o Sandro, com conhecimento vasto, que também ele nos entregou, e amor pelo esporte, né? Amor pela modalidade. Isso foi um diferencial muito grande. Então, eu acho que isso, principalmente, foi que fez com que fosse um sucesso o nosso curso de Endurance. E também nós estamos aprendendo, porque por mais que nós estamos acostumados a trabalhar com o público de educação física, o público do Endurance ele é bem diferente dos demais públicos, né? Do personal trainer de academia ali. É uma galera mais exigente, é uma galera que gosta de um conteúdo mais técnico, que aplica aquilo que aprende, porque a maioria é praticante. Então, esse conceito de aplicabilidade prática, ele vem sempre aliado a muita teoria, e o Sandro, desculpa aí, matou a pau, trouxe um projeto muito bacana que deu muito certo aqui no Valorize. Legal. Bom, o Sandro falou, vou estrear nesse fim de semana aqui no 70.3, né? Estou um pouco nervoso realmente, mas eu queria até usar isso como um depoimento aqui, um relato legal. Eu estreiei no triatlon, está fazendo um ano, né? E nessa projeção que o Sandro acabou construindo junto com a Marcela e toda a equipe e tal, dentro desse um ano nós fizemos um planejamento onde em um ano eu vou fazer um 70.3, com um ciclo muito legal e assim, com toda a confiança e tranquilidade de poder fazer uma prova longa com a garantia e com a certeza dos profissionais que estão me dando todo esse respaldo. Isso tudo passa, não é por achismo, é por um conhecimento técnico incrível, que realmente estou falando como um depoimento aqui, como depoente dessa história, que eu tenho toda a tranquilidade de fazer uma prova, na certeza que eu vou fazer uma prova muito legal. Isso tudo, Sandro, estou trazendo esse tema à tona aqui, porque nós temos muitos profissionais da área que estão nos ouvindo neste momento e, de repente, gostam do Endurance, né? Praticam o Endurance e, de repente, querem se profissionalizar ainda mais, ou até o atleta que quer conhecer um pouco mais a fundo sobre essa disciplina. E aí eu gostaria que você explanasse um pouquinho para a gente, para esse público exatamente, que de repente se interessa um pouco mais em se aprofundar no Endurance. Exatamente, Anderson. A gente não pode deixar de destacar, né? Eu sempre, todo podcast, eu falo esse provérbio que eu levo para a vida, né? Que um ídolo me falou aí, que é aves de mesmas plumagens andam juntas, né? E as pessoas muito parecidas, assim, com os valores. Então, não deixar de citar também, nesse processo, está inserida a Marcela, porque a Marcela cuida diretamente do seu treino, né, Anderson? Então, eu supervisiono tudo, mas você é atleta da Marcela e é outra pessoa que também eu falei para o Henrique lá, porque vamos falar aqui, né, Henrique? Eu falei, Henrique, vamos ajudar essa moça da meia bolsa, ou dar uma parte aqui, corrobora com essa Marcela, porque
ela pode ajudar a gente, então ela vai lá, recebe os professores, está sempre dinâmica lá com a gente, e ela é uma profissional de mão cheia, já está no começo ela falava que tinha receio de trabalhar, que eu era muito inteligente para ela trabalhar comigo, e a criatura está passando o criador, né? Ela já está na segunda após na Unicamp, após no Valorize, e é uma menina que... e além disso, fez o segundo melhor pedal do Troféu Brasil de Santos, né, Anderson? Então, assim, não tá fraca não, né? Então, assim, só para não deixar de citar a Marcela aí, que é meu braço direito, esquerdo, perna direita, na TT também. Então, ela está inserida nesse contexto. E como você bem disse, Anderson, esse é uma oportunidade ímpar, não só para os profissionais que estão inseridos no mundo do endurance, né, Henrique? Então, assim, os profissionais de educação física, de academia, ou que gostam, eles não podem fechar o universo dele. Eu só vou estar preparado para trabalhar com corrida quando eu conseguir um emprego com corrida ou se eu quiser seguir a carreira. Não. Nós somos profissionais de educação física, então, às vezes, quantos alunos que não vêm para mim, assessoria ou para mim, para uma simples quantificação da carga de treino de corrida, um aluno recreacional que quer correr 3 vezes por semana e faz o personal ali mais 3 vezes por semana dentro da academia. E às vezes esses profissionais acabam me passando um aluno que eles poderiam dar conta de organizar a carga de corrida deles ali na esteira, na academia, ou da natação, ou do ciclismo, porque tem muito equívoco. Na educação física, o cara fecha o mundo dele. Então, eu vou trabalhar com musculação, eu só preciso estudar musculação. Eu vou trabalhar com corrida, eu tenho que fazer... Não é, educação física é corpo, é movimento, é sistêmico. Então, obviamente, para o cara que está inserido nesse universo, era o que eu sonhava em trazer, né? O cara mergulhar, porque tem os melhores profissionais do país, mas não é só para esse cara, né? Então, o cara da academia, da musculação, ele tem que ampliar o universo dele até para ser um profissional da musculação diferente dos outros do mercado. Então, eu acho que é muito maior do que para quem tá só para quem está inserido no Endurance. Se tornar um profissional cada vez mais completo, que é o que o mercado procura sempre, né? Ô, Henrique, de repente, uma dúvida minha aqui agora, tá? De repente, eu sou um atleta de triatlon, tô apaixonado pela modalidade, gosto muito e tal, mas a minha formação é outra, né? Eu não sou formado na área de educação física, na área da saúde e tal, mas eu sou curioso. Se eu quiser, de repente, me aprofundar e ter um conhecimento mais amplo a respeito disso, por exemplo, eu poderia fazer, por exemplo? Com certeza. Não deveria, como deve, se for o esporte que você deseja aí seguir, carreira. Eu acho isso até importante para você ter ideia. Eu tenho 3 advogados dentro dessa pós-graduação, praticantes. E os caras são curiosos, eles querem aprender. Então, assim, não tem Henrique, eu vou utilizar isso, eu posso treinar alguém? Não, né? A profissão, ela é ditada ali pelo CREF, então o que se baseia é na graduação. Mas a especialização e conhecimento nunca é demais. Foi o que eu te falei, tem 3 advogados que fazem a pós de Endurance e que aplicam com eles aquilo e junto com os treinadores dele também discutem a respeito do esporte, que eu acho muito bacana. E pegando até um gancho ali do Sandro, até dentro da própria profissão tem essa segregação, né? Quem é do Endurance, quem é da musculação é da musculação, quem é do funcional é do funcional, e você acaba perdendo oportunidades por muitas vezes não ter conhecimento vasto dentro da profissão, porque o cara não corre só triatlo, né? O endurance ele abrange muita coisa. O cara corre na esteira, o cara é atleta de bike, de fim de semana, né? Amador, o cara gosta de andar, o cara quer melhorar a performance dele. Então, sim, tem diversos fatores que influenciam dentro de uma especialização. E às vezes o cara, eu sou praticante de musculação, eu sou professor de musculação e eu não tenho um aluno de endurance. Você não tem porque você não buscou conhecimento naquilo, porque a partir do momento que uma pessoa te perguntar a respeito de algo e que você souber atender ela, passa a ser seu público também, né? A gente fala isso dentro do Endurance, dentro de grupos especiais, dentro de biomecânica. Biomecânica, mesmo sendo um pouco mais abrangente, mas a gente tem que entender que o conhecimento nunca é demais. E aí foi o que o Sandro falou. Eu coloco um aluno, às vezes quando alguém me manda um aluno porque ele não sabe simplesmente fazer uma planilha de corrida,
né, que dentro da pós-graduação a gente tem o modo de corrida, tem o modo de bike, de mountain bike, e que ajuda. E aí a gente perde oportunidades por isso. Eu sou profissional de educação física, nutricionista, e, cara, eu particularmente assisto todas as aulas que eu puder. E eu não trabalho como nutricionista, não trabalho como profissional de educação física. Já fiz todas as pós-graduações. Hoje eu estou tendo um pouco mais de dificuldade de fazer, porque são muitas, mas eu sempre assisto as aulas, sempre tento trazer um pouco mais de conhecimento, porque eu acho que é onde está a oportunidade. É a história do conhecimento nunca é demais e só agrega valor à nossa vida, né? Bom, a gente sabe que a gente passou por uma pandemia e nós tivemos a questão do EAD entrando cada vez mais forte, né, na questão do ensino. E o Instituto Valorize também tem essa plataforma EAD à disposição também dos alunos. Não é o impeditivo, né, Henrique? Não. E pelo contrário, quando a gente demorou um pouco a entrar no EAD, e quando foi no Endurance, eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei, Sandro, como que a gente vai fazer, cara? É triatlo, é natação, como que eu vou filmar isso? E aí, o que que a gente quis fazer? Mais uma vez, da mesma forma que na criação do Instituto Valorize, nós procuramos ser disruptivos, fazer diferente no mercado, para a pós-graduação online, a gente também quis ser diferente. A primeira coisa que a gente fez diferente, abolir o nome EAD. Aqui no Instituto Valorize não existe nada EAD. Nós chamamos de ensino digital. Eu lembro que lá atrás eu fui fazer uma pós-graduação EAD, né? E eles mandaram um monte de apostila para mim por e-mail, eu tinha que estudar aquelas apostilas e fazer umas atividades. Ou seja, você faz o primeiro módulo, depois você não faz mais nada, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que levar para os nossos alunos algo bem diferente das demais, porque o triatlo, o endurance, ele tem muito detalhe, né? São muitos detalhes ali para passar para o aluno. Então eu não posso simplesmente para uma aula via Zoom tentar passar tudo ali. Eu quero que o aluno se sinta dentro de sala de aula. E aí o que que a gente fez? A gente levou várias câmeras para dentro de sala de aula, várias câmeras para piscina, microfone. Agora a gente está dentro de um estúdio grande em Campinas, que os professores levam as bikes para lá, a gente leva esteira. Enfim, a gente tenta passar para o aluno que está em casa a ideia de que ele está dentro de sala de aula, né? Que ele assiste a mesma aula do presencial e não a aula via Zoom, que eu fico aqui 8 horas olhando vocês falando, o professor falando e acompanhando. Então, são diversas câmeras captando todas as imagens. Quando eu te disse que a galera do Endurance é mais exigente, fez até com que a gente melhorasse o nosso produto justamente por causa disso. As outras pós-graduações eu filmava dentro de sala de aula ali. Endurance era muito detalhe, muita coisinha. Eu falei, cara, vamos melhorar. Fomos para dentro de um estúdio e aí a gente faz a captação da imagem dentro do estúdio com várias câmeras. Os professores levam os equipamentos. Então, assim, é bem diferente do EAD, por isso que eu aboli EAD e hoje nós temos aí mais de 200 alunos no online, justamente porque nós levamos algo diferente no mercado. Então, me permita corrigir aqui o ensino digital, é isso, né? Exatamente, Ensino digital, muito exatamente. bem, aprendi essa nova hoje. Sandro, a gente te acompanha pelas redes sociais, a gente vê que você tem rodinha no pé, cada hora você está num canto do país, lá passando conhecimento, transmitindo informação, e eu acho isso muito legal, acho que tem que ser valorizado realmente. Como eu disse lá no começo, a gente poder transmitir o conhecimento, passar o conhecimento para frente é um dom que tem que ser valorizado e muito, né? De repente, para quem está nos acompanhando e está se interessando, de repente, em fazer uma pós-graduação, na matéria cujo professor Sandro Rodrigues ministra. O que que nós vamos aprender com você, Sandro? Boa, Anderson. Antes disso, só deixa eu dar um pitaco complementar a resposta do Henrique, né? Porque esse negócio do online também deixou a gente de cabelo em pé e agora a gente está plenamente satisfeito com o que a gente entrega, né, Henrique? E assim, o cara que é do online, do digital, além de ele ter a aula na íntegra, como o Henrique falou, e se sentindo parte integrante, ele tem uma segunda aula bônus ainda, né, Henrique? Que é uma aula que é um estudo de caso. Então, assim, depois de ele assistir a mesma aula ali, discutir, participar, o professor volta para essa turma, ele propõe um estudo de caso prático, sana as dúvidas que chegam por e-mail antes, as principais dúvidas dessa turma digital, a gente seleciona as dúvidas, então ele assiste a aula, tem a possibilidade de fazer perguntas e o professor, junto com eles,
monta um estudo de caso na prática e ao vivo, esse cara participa executando essa tarefa. Então, assim, esse cara do digital tem 2 aulas e, obviamente, que a turma do presencial a gente não ia negar que participasse dessa aula também, mas foi criado esse complemento para fechar com chave de ouro e essa turma digital se sentir cada vez mais inserida no processo e ser um oceano azul, um diferencial no mercado de ensino. Beleza? Ok. E o que nós vamos aprender com o professor Sandro Rodrigues? Boa. Então, para não ser diferente, se bem que tudo eu amo de paixão, né? Mas eu pus cada fera ali que eu aprendo muito, colegas que a gente troca, espelhos que eu tenho, amigos e assim, profissionais ímpares. Depois a gente pode falar um pouquinho das disciplinas, mas não podia deixar de ser, o meu módulo é sobre a corrida, né? Então, assim, eu falo sobre a corrida do iniciante até o alto rendimento, por isso que nós falamos lá no início, né, Henrique, que o cara que é da musculação, então ele vai adquirir esse conhecimento básico para saber iniciar alguém na corrida e parar de me mandar aluno só para meu bolso encher, né? Esses caras, assim, podem pegar esses alunos iniciantes, mas, por outro lado, os caras do Endurance que estão interessados em crescer nessa área, a gente vai evoluindo até as minúcias da corrida, por exemplo, até o alto rendimento, atletas que querem alcançar índices ousados para profissionais, né? Então, dentro da própria modalidade de corrida, a gente vai discutir o treinamento de força para a corrida, a parte de fisiologia da corrida, a parte de biomecânica da corrida, obviamente, para já avançando talvez na sua próxima pergunta, de uma maneira mais sucinta e global, porque nós tivemos o cuidado, né, Henrique, de inserir um cara, o Everton Crivoy, por exemplo, apesar de eu ter escrito livro, treinamento de força semi-especialidade também, eu coloquei um cara para me complementar. Então eu falo superficialmente sobre a força na corrida, mas vai vir um cara que é referência no país, o Everton, falar sobre o treinamento de força, o VBT, que é o treinamento baseado em velocidade, para o ciclista, para o nadador, para o triatleta, para o corredor, dando exemplos práticos, trazendo para dentro do estúdio os equipamentos de musculação e praticando. Então, eu acho que esse é o contexto, Anderson. Perfeito. E agora eu passo a bola para o Henrique também para falar das outras disciplinas, enfim, que a gente pode ter nesse curso. Ô, Anderson, eu não vou me alongar muito nessa parte, não. Eu acho que essa parte técnica ela é mais pelo Sandro aí, eu acho que o Sandro fala muito bem. Foi o que eu te falei, não é minha área mesmo é educação hoje. Mas uma coisa que os alunos terão nessa pós-graduação, que é um diferencial, a figura do Anderson, ou do Sandro. O Sandro, ele assiste todas as aulas, tanto as aulas lá presenciais, como as aulas, depois a gravação, depois a aula ao vivo, ele está presente em todas. E ele faz uma coisa que eu brinco com ele, eu falo, cara, eu quero que agora você trouxe um problema para os outros coordenadores. Eles vão ter que fazer igual. Que ele participa da aula, ele não é um ouvinte, ele participa, então ele faz perguntas ali muito relevantes dentro da aula, ele puxa às vezes um conteúdo que talvez o professor não fosse chegar. Então, assim, além do professor em sala de aula, dando aula, nós temos também o Sandro enriquecendo a aula ali. Então, eu acho isso sensacional. É uma oportunidade única que essas pessoas têm, porque, pô, imagina a agenda do Sandro como que é. Eu já tomo uma parte da agenda dele aí, todo mês. A esposa dele já está querendo me matar. Mas, e ele ainda está lá presente nas aulas, fazendo esse trabalho, enriquecendo as aulas. Eu acho isso sensacional. Acho que só isso para mim já vale bastante aí a pós-graduação. Estou falando que estou ficando com vontade aqui. Por exemplo, ó, treinamento na natação do iniciante ao alto rendimento. Estou fuçando aqui enquanto a gente está conversando, estou dando uma fuçadinha aqui, né? Doutor Ulisses Martinho. Tem o treinamento de ciclismo do iniciante ao alto rendimento. Ou seja, vai sair, sem dúvida nenhuma, bem completo no que se refere a endurance, né, Sandro? Exatamente, Anderson. E assim, é como eu falo, isso é um marco no Brasil e salvo engano, até no mundo, sabe? Uma pós-graduação com essa abrangência, com profissionais desse nível. Eu estava contando aqui, eu acho que nós temos 17 ou 18 módulos, o Henrique pode me ajudar aí, mas desses 17 ou 18, 12 são doutores, né? Só que não são só doutores do papel da cadeira, né? São doutores que, além disso, são técnicos de seleção brasileira, são coaches ou managers das maiores assessorias esportivas do país.
que já tiveram fora do Brasil trabalhando e aplicando. Então, assim, desses 17, 18, 12 doutores, 5 mestres e 1 especialista. Então, só aí por si só já... Então, assim, além das disciplinas, como eu estava falando, Anderson, as disciplinas específicas que tem o ciclismo, a corrida, a natação, o triatlon, o mountain bike, que são as 5 disciplinas específicas, a gente se tornou Oceano Azul porque a gente tem um módulo que é o Bike Fit. Então, o mestre, meu amigo mestre, é o Fabiano Pérez, que também é atleta, né, Henrique? Então, o cara vai participar do Ultraman. O cara, você deve ter ouvido, Anderson, o podcast dele. O cara vai participar do Ultraman e o cara vai dar uma aula sobre Bike Fit, cara. Então, assim, eu não conheço pós-graduação, nem na faculdade se tem isso. Então, assim, olha a importância de você regular sua bicicleta para você fazer um pedal, e aí eu volto a insistir. Será que isso é só para o cara que quer o endurance? Ou o cara que dá aula de spinning na academia, ou o cara que é professor de musculação e vai dar um toque de como o aluno dele para não sentir dor no agachamento, que altura que tem que estar o cilindro, sendo bem simplista, tá? Então, às vezes, a pessoa deixa, como o Henrique falou, a oportunidade de crescer, né? E, obviamente, os mínimos detalhes o Fabiano vai discutir para você ser mais aerodinâmico, ter mais conforto, prevenir os riscos de lesões. Outra coisa, a gente vai ter um ortopedista referência no país, médico da Sociedade Esportiva Palmeiras, falando sobre ortopedia e ortopedia esportiva. Então, assim, ali dando aula para nutricionistas, professores de educação física, médicos, radialistas, locutores, né, Anderson? Então, assim, tem um médico falando sobre como analisar a imagem. E outra, olha o cuidado nosso, né, Henrique, meu da Valorize. Além de ser médico, o cara vai falar, pô, mas ele é médico, é do futebol. Sabe o que ele é? Ele é simplesmente um Ironman. Então, além de ser médico, estar inserido no futebol, ele foi lá e se colocou à prova fazendo um Ironman. Além de tudo isso, sabe? Então, tem o cara do treinamento de força, a parte de nutrição. Tem o meu amigo, o professor doutor Ricardo Brandt, coordenador da Faculdade de Educação Física do Oeste do Paraná, com mais de 50 artigos publicados na área de psicologia do esporte. Esse cara vai falar sobre treinamento mental e motivação para o endurance, né? Então, assim, a Aleta, nossa, a Aleta, arrepio de falar dela aqui, né? A Aleta é referência mundial no treinamento feminino. Então, será que para o homem treinar endurance e a mulher é a mesma coisa? Lógico que não. A Aleta é uma referência no mundo. Ela está aqui com a gente na pós-graduação. E assim, se quiser, a gente pode ler, porque para não cometer equívoco e deslize nenhum depois, do tamanho dos caras que estão com a gente. Por exemplo, técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike, com várias Olimpíadas nas costas. Cadu Polazzo está aí com a gente. A aula de cair o cu da bunda, aqui pode falar, né? Que o Márcio Lázari deu aqui o mês passado, cara. Falando sobre potência no ciclismo. Então, assim, que encantou todo mundo aqui. O meu amigo, referência, professor doutor Gerson Leite, meu mentor, abriu a nossa pós-graduação com uma aula de fisiologia do esporte. O Fabrício Bosco, olha que referência. Eu não conhecia muito o Henrique, estava se aproximando, eu falei, pô, eu queria colocar um corpo docente, e eu coloquei ali 95%, o Henrique falou, ó, quero que você ponha um cara aqui. Falei, puta, vai pôr um cara para me espionar, né? Vai pôr um mala sem alça aqui, vai para saber como eu trabalho. Que nada, o cara veio com toda a humildade somar. O cara é formador lá em Pelotas de remadores, cara, para complementar a cereja do bolo, porque, de novo, o profissional de educação física não pode ser tosco ao ponto de querer, eu vou falar, eu quero saber só de ciclismo, de corrida, de triatlo, não, porque a educação física é uma só, então quanto mais repertório eu tiver, então o aluno teve uma aula também com exemplos práticos do remo e que você transfere para o ciclismo, para a corrida, porque você é da educação física. Então, se eu esqueci de alguém, você me fala aí, Henricão. Acho que é por aí, Anderson. É aquela história do conhecimento, né, na prática e na teoria. Como é que é aquela frase que você utiliza sempre, Sandro? Exatamente. É do outro espelho, doutor Stélio Dantas, né? Teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria. Acho que retrata bem a Valorize essa frase. Resume totalmente, sem dúvida nenhuma. Ô Henrique, nós já estamos chegando entrando na reta final da nossa entrevista aqui, mas eu não poderia deixar de te perguntar dos planos do Instituto Valorize para esse ano de 2023. Nós estamos no começo do ano ainda, né? O primeiro quadrimestre do ano aí. Como é que são os planos, tanto para 2023 como também para o futuro? Então, Anderson, o próximo plano aí, a próxima estratégia nossa aí visando a pós-endurance é lançar novamente a pós-endurance agora
Eu estou em negociação com o Anderson, então você aí que não faz parte ainda da pós-graduação, que pretende entrar na pós-graduação de Endurance, espera, porque além da pós, nós vamos ter uma surpresa aí que eu preciso alinhar com o Sandro, mas nós estamos pensando no Masterclass aí no final do curso, para essa galera, até a galera do online, para que eles possam ter um momento presencial. A gente vai alinhar isso tudo ainda para lançar. Mas para esse ano, o Instituto Valorize está lançando alguns eventos também. Além de pós-graduação, nós entraremos aí no circuito de eventos. Já são 6 cidades pré-selecionadas para a gente iniciar. E, como eu te disse, nós pretendemos trabalhar com alguns masterclass também, e Endurance vai ser uma área que, com certeza, nós faremos. A gente ainda não tem maiores detalhes a respeito, mas assim que tiver, você é um dos nossos convidados aí para fazer parte lá. Quem sabe até apresentar, né, Sandro? O masterclass lá para gente. E, ó, você, triatleta, querendo fazer a pós, né? E eu, empresário, estou querendo entrar para fazer triatlo também, porque estou gostando da coisa, viu? Se as lesões me deixarem, um dia eu pretendo entrar, hein? Muito bom, muito bom. A gente gosta, né? O conhecimento nunca é demais na vida, e quanto mais conhecimento agrega, sem dúvida nenhuma, para a gente como ser humano, né? Com certeza. Sandro, algo mais para complementar? Cara, eu acho que para encerrar com chave de ouro aqui, né, e até aquilo que Paulo dá em Chico dá em Francisco, né, pro Henrique, para a visão de muita gente que acha que triatlon, por exemplo, o triatlon faz parte do endurance, mas como já dissemos, tem o mountain bike, o remo, o ciclismo, a natação de águas abertas, mas assim, muita gente tem essa visão que o Henrique tem, que tipo assim, faz analogia do triatlon com o Ironman, isso é coisa para maluco, para endurance, então assim, não se esquecer que triatlon, que é uma das modalidades do endurance, pode entrar na vida das pessoas. Como eu migrei agora, eu estava com a corrida, eu voltei para o triatlon justamente para tirar impacto da minha vida e eu ser mais longínquo e duradouro no esporte, né? Então, por exemplo, um cara que é corredor, por exemplo, corre 5, 6 vezes por semana, que é a minha modalidade, né? Que eu dou aula, mas que é uma atividade de alto impacto. Às vezes, se eu passo a correr 3, nadar 3 e pedalar 3, eu tirei um impacto absurdo da minha vida e talvez prorrogue minha vida útil no esporte por 2 atividades que quase não têm impacto, que dá oportunidade de sociabilizar, de conhecer lugares como o ciclismo, né? Então, as pessoas têm uma mania de achar que triatlon é coisa para maluco, que o triatlon é só Ironman. Não, cara. Você não precisa nem fazer prova. Você fazer as 3 modalidades, você pode tirar o impacto da corrida, ou o cara que tem o ombro machucado pela musculação, o beach tênis, entra com modalidades de menos impacto ali, então pode ser uma coisa inclusa no processo socioafetivo também. Mas para isso, tem que ter bons profissionais que saibam prescrever o treino, tanto para o cara que está iniciando, ou para o cara que já é avançado. Perfeito, Sandro. Sabe aquela história de quando você vai comprar um carro, você escolhe o modelo, aí você olha na rua, você só vê aquele carro? Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Em algum momento da vida. Agora que eu faço parte do triatlo, eu vejo muita gente praticando. É um esporte que cresce a cada dia, que cada vez tem mais profissionais, mais praticantes dessa modalidade, e nem tem tantos profissionais assim, capacitados, gabaritados para poder passar à frente o conhecimento e criar os seus grupos de treinamento, enfim. Tá aí uma ótima oportunidade para você, então, que de repente quer melhorar na sua carreira profissional, principalmente os que estão envolvidos na área da saúde, educação física, mas também para quem quer conhecer um pouco mais, como é o meu caso. Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer te conhecer e bater esse papo aqui. Confesso que fiquei ainda mais interessado em poder conhecer um pouco mais, né, sobre essa questão do endurance, e a gente vai conversar em breve aí. Vamos sim. Não, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo. A gente sabe que o Resistência Podcast aí já é um sucesso. O Sandro já está há algum tempo aí trabalhando com Resistência Podcast e eu acho que é muito válido você ter um outro canal igual esse. Eu, por exemplo, eu treino, eu pego avião, tudo ouvindo podcast, eu ouço podcast se deixar o dia inteiro. Então, cara, para o esporte, para o endurance em geral, é maravilhoso ter uma referência como o Sandro, trazendo conhecimento. Hoje a gente batendo papo sobre educação também, eu acho que é válido a todo momento você buscar conhecimento e não, por que não num podcast, né? Ainda mais com uma referência como é meu amigo Sandro.
Então, quem agradece sou eu de participar aqui e espero poder trazer vocês aqui também em Vila Velha, qualquer dia desse, para fazer um podcast aqui. Ó, uma outra notícia boa, Sandro. Estou criando um estúdio aqui em cima, aqui nas salas aqui do Valorize. Então, quando você vier dar a sua aula aqui, nós vamos gravar um podcast daqui para o Resistência Podcast. Bom, Henricão. Anderson, vou tomar a frente aqui, depois você me... Eu tô com medo de cometer algum deslize aqui. É tanta gente que comprou a ideia junto comigo. Eu vou ler aqui as disciplinas, porque eu sei que todo mundo está ouvindo, está morrendo de vontade, e são as referências do país e do mundo também. Então, assim, ó, meu amigo Dr. Gerson Leite falou sobre avaliações e testes metabólicos aplicado ao Endurance. Depois o Fabrício Bosco, doutor, também falou sobre periodização e distribuição de cargas e zonas de treinamento. Olha de quem eu esqueci aqui, olha. A aula aqui também foi demais. Meu amigo Dr. Paulo Pereira falou sobre bases fisiológicas e bioquímica aplicada ao Endurance. O meu amigo doutor também da Unicamp em natação, Ulisses Martinho, falou sobre o treinamento de natação do iniciante ao alto rendimento. A aula passada que foi com o mestre Márcio Lázari, falando sobre treinamento do ciclismo do iniciante ao avançado. A próxima aula é o que eu falei do Fabiano, de Bike Fit, né? Depois a aula é comigo sobre corrida. Depois a Aleta, que vai trabalhar sobre a fisiologia feminina aplicada ao treinamento de endurance. Olha aí, ó, o Cris Solak, da Pix, né? Vai falar sobre o treinamento de triatlon. O Cris, olha que oportunidade ímpar ter o Cris um dia inteiro só para gente. Por falar em referência, Dr. Cássio Siqueira, da USP, né? Fisioterapeuta do Care Club, falando sobre os conceitos fisioterápicos no tratamento e prevenções de lesões esportivas associado às modalidades de endurance, né? O Cadu Polazzo falando sobre mountain bike, nada mais, nada menos que Olimpíada e técnico de seleção brasileira. O Cláudio Chinaglia, também já é velho conhecido do Henricão, falando sobre a nutrição, ele é nutricionista aplicada ao endurance. O médico do Palmeiras que eu falei, doutor Daniel Guedes. Que mais? Aqui, o doutor Everton Crivoy, que eu falei sobre treinamento de força. O doutor Ricardo Brandt, que é a área da psicologia e treinamento mental, que eu falei também. Marcos Halleck, simplesmente o embaixador do Training Peaks, a maior plataforma online de treino do mundo para o Endurance, o embaixador do Brasil, falando sobre recursos tecnológicos associados ao treinamento de Endurance. E para fechar, meu amigo que me apresentou para o Henrique, né? Alexandre Machado, falando sobre essa visão de assessoria esportiva e gestão para o treinamento em Endurance. Ufa, acho que era isso, Anderson. Perfeito. Só para a gente poder finalizar, a gente precisa divulgar como é que as pessoas, de repente, podem obter mais informações, como pode se inscrever, enfim. Explica para a gente aí, Henrique e Sandro, fiquem à vontade. Não, para mais informações, basta seguir lá o Instagram do Instituto Valorize, @Instituto Valorize. Manda um oi lá que o pessoal já vai entrar em contato, já vai passar todas as informações. E assim que for lançado o curso, que vai ser em breve, quem pretende fazer uma pós-graduação aí, mais uma vez eu digo, pode esperar, nós teremos um desconto exclusivo para os ouvintes aí do Resistência Podcast. Pode deixar comigo que a gente vai buscar um bônus bacana aí para o pessoal. Então, manda um direct lá, @Instituto Valorize, e fala, ó, assistiu o Resistência Podcast, quero informações sobre a pós-endurance, que em breve a gente passa tudo certinho. Perfeito, Henrique. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Sandrão, abraço. Obrigado aí, viu? Então, meu irmão, um beijo no seu coração. Eu quero que todos os ouvintes aqui, ó, quando a gente lançar, na semana seguinte, falar: e aí, Anderson, Marco Anderson, lá, como você foi na prova no Ironman lá, cara? Quero que vocês vão, porque esse cara assim como é como apresentador, ele é como aluno e atleta. O cara não perde um treino, Henrique. Esse cara, você tem que trazer ele para perto da gente, porque esse cara é do bem demais, é bom e do bem, cara. Então, perguntem aí, como foi, Anderson? Faz ele responder lá pra gente, porque eu ponho minha mão no fogo por ele. Boa, boa. Eu Maravilha. vou ser Então, um para perguntar. Muito bem, muito bem. Foi mais uma edição aqui do Residência Podcast, para você que nos acompanha nas diversas plataformas, a sua plataforma preferida. E não se esqueça, viu? Vai comentando com a galera, vai compartilhando, copia o linkzinho ali, manda para o pessoal para ter informação, para ouvir. É um podcast com muita informação, muito rico de informação e com muito conhecimento feito com muito carinho para você. Abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço. Valeu!